noite, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo, te abençoando nesta noite, através da sua palavra, através dos louvores, através de tudo que irá acontecer nesta noite, nesse culto celebrativo, nesse culto em adoração ao nosso Deus. A palavra do Senhor nosso Deus, lá no Salmo de número 84, nos diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os teus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Amém? O salmista, então, através desse salmo, ele se aproxima de Deus. E ele se aproxima de Deus aqui, amados irmãos, o exaltando, o adorando, mostrando o seu coração desejoso da presença de Deus. Mais desejoso do que Deus pode fazer por ele. Ele deseja estar próximo de Deus, né? E esse exemplo das andorinhas e do pardal reflete qual deve ser o propósito do homem pelo qual Deus o criou. Deus nos criou, amados irmãos, para estarmos diante dele em adoração. Por isso que o homem encontra a sua segurança, o seu abrigo, o conforto somente nos atos do Senhor. Longe do Senhor, nós seremos como esses pássaros aqui do exemplo, longe dos seus ninhos, perdidos e abandonados, podendo até ser tragados pelos predadores naturais. Então, amados irmãos, como o salmista, que através desse salmo, ele quer estar próximo de Deus, o exaltando e o glorificando e o adorando, nós também, nesta noite, queremos estar próximos do nosso Deus através da sua palavra, através de tudo que irá acontecer aqui, através da nossa confissão, através da nossa oração, dos louvores, de tudo o que nós iremos oferecer para o nosso Deus. Então, que você seja agradecido e que você possa adorar ao nosso Deus nesta noite, com todo o seu ser, com todo o seu coração. Nós estaremos orando neste momento, exaltando o nome do Senhor e o glorificando. Fechemos nossos olhos, amados. Querido e amado Pai Celestial, como é bom estar, ó Pai, na Tua presença, como é bom poder Te adorar, exaltar o Seu nome, Te adorar, ó Pai, em espírito e em verdade, declarar, ó Pai, com nossa boca e nosso coração, que a Tua presença, que está nos Teus átrios, é a melhor coisa que nós poderemos fazer, que buscar a Tua presença em adoração é a melhor coisa, é a melhor necessidade que nós temos diante de Ti, Pai. Perdoa os nossos pecados, Pai. Adoramos o Teu nome nesta noite, glorificamos a Tua presença em nossas vidas, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, em nosso meio, na vida da Tua igreja, Pai. Nós Te adoramos, Te glorificamos e Te pedimos também, ó Pai, perdão pelos nossos pecados. Queremos cada vez mais estar mais próximos de Ti, queremos ter cada vez mais intimidade contigo, ó Pai. Portanto, ó Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesta noite, também pedindo perdão pelos nossos pecados. Nós sabemos, ó Pai, que quando nós oramos com fé, quando nós
Colocamos diante de Ti as nossas mazelas, nossas limitações, o nosso pecado. Nós nos aproximamos mais de Ti. Então, Senhor, vem sobre as nossas vidas, vem sobre o Teu povo, ó Pai, reunido nesta noite. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem realizado e por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas, em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Temos aqui também uma oração que foi baseada no Salmo de número 90, versículo 12. Foi uma pessoa que escreveu e ele se chama Davi F. Barros. E ele se inspirou quando ele fez essa oração, essa poesia, na realidade, no Salmo de número 90. Nós vamos ler aqui para vocês. Feliz aquele que conta os seus dias, que não se abate com as quedas, e com elas aprende a não cair mais. Com leveza se relaciona com a gente, aprimorando corpo, alma e mente. Que não se envaidece com as vitórias nas duras lutas da sua história, antes a utiliza com discernimento, para que a vida não se dissipe ao vento e um novo alento lhe sopre todo dia, alcançando coração com sabedoria. Amém? Que Deus possa nos abençoar, amados irmãos. Nós vamos passar agora a palavra ao Weber, que trará para nós alguns cânticos, louvores, ministrará também através desses louvores aquilo que Deus tem realizado em sua caminhada, em sua vida e também na vida da igreja. Em nome de Jesus nós agradecemos. Que você também se sinta prazer em estar reunido e reunida nesta noite para adorar o nosso Deus. Nós queremos também, logo depois que o Weber trará alguns cânticos, nós teremos uma palavra, uma mensagem, uma pregação através da vida do reverendo Jonas Barreto. Ele é o SD do nosso Distrito Oeste e ele trará a palavra nesta noite para nós, é pastor lá na Igreja Metodista do Butantã. Que você seja edificado também através dos louvores e através da palavra do reverendo Jonas Barreto. Amém? Logo depois que o pastor nos trará a palavra, nós invocaremos a bênção sobre a vida dos irmãos e das irmãs. Que Deus abençoe e possa edificar você nesta noite. Amém. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo.
mesmo que seja difícil. Não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Sabe o que Deus fala para nós nessa noite? Não é hora de parar. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir. Quando tudo lhe faltar, esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece a nossa estrutura, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar com tua glória, com tua glória. Oh, oh, oh. Sim, Senhor, enche-nos, Deus, com tua glória. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito, eu me entrego por inteiro.
enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Sim, Pai, enche o Senhor de Ti. Aleluia, glória a Deus. Sim, Pai, por toda a nossa vida, Senhor. Por toda a nossa vida, nós Te louvaremos, Pai. Por toda a nossa vida, queremos louvar-Te. Queremos engrandecer o Teu nome. Sabemos que Tu és o nosso escudo. Aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, Te louvarei, pois meu fôlego é Tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a Sua voz, posso ouvir a Sua voz. É mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas Tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e o mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no Teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da Tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois Tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Nós cremos no Senhor, Pai, nós cremos. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da Tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois Tua palavra é pura, escudo para os que neles creem, escudo para os que neles creem, escudo para o que nele crê. Sim, Deus, obrigado, Senhor, por ser nosso escudo. Aleluia, glória a Deus. Sempre tenha em mente que
Cristo, que Deus é nosso escudo, que não há ferrolho, que não há portas que se fechem diante de nós. Amém? Deus abençoe sua vida. Ficamos agora com nossa palavra, com o pastor Jonas. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, amados irmãos e irmãs, nós queremos expressar a Deus a nossa gratidão pelo convite que recebemos aí da Igreja Metodista em Parada de Taipas, dizer da nossa alegria de poder nessa noite compartilhar a palavra de Deus ao coração de vocês. Eu quero agradecer desde já o convite que nos foi feito pela pastora Deise e dizer também da nossa alegria de poder transmitir essa palavra a todos vocês e dizer que o nosso desejo é de que Deus possa manifestar na vida de vocês a sua graça e o seu poder. Eu quero te convidar neste momento para que nós possamos fazer a leitura juntos da palavra de Deus, que se encontra na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Eu vou estar lendo a partir do versículo 12 até o versículo 16. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 12 até o versículo 16, que diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre os sacrifícios e serviços da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém. Amém. Quero orar junto com você. Curva a sua fronte, feche os seus olhos, vamos orar pedindo que Deus nos abençoe. Querido Deus, nosso Pai, graças te damos pela tua palavra e agora, Deus, quando vamos compartilhá-la, que o Espírito Santo do Senhor torne essa palavra viva em cada coração. Abençoa todos aqueles que nos ouvem, que nos assistem nesta hora, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos a tua bênção sobre essa comunidade, ó Deus, de fé e serviço, ó Deus, sobre a Igreja Metodista em Parada de Taipas, Pai. Que o Senhor possa sustentar cada irmão, cada irmã, pelo poder que há no teu nome. E que essa palavra gere cura, restauração, gere, ó Deus, crescimento espiritual na vida do teu povo. Que seja assim, para que o teu nome seja exaltado e seja glorificado em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, amados irmãos e irmãs. Esta palavra é uma palavra que muito nos desafia, e eu queria compartilhar com vocês hoje exatamente sobre os desafios da vida cristã para todos nós. Quais são esses desafios que a vida cristã ela traz para a igreja dos nossos dias? Aqui Paulo ele escreve para essa comunidade de Filipos, essa comunidade que ele amava tremendamente. Filipos era uma cidade muito importante, era uma cidade que ficava entre a Ásia e a Europa. Na verdade, foi a primeira cidade da Europa a receber ali o Evangelho. E Paulo sente a necessidade de pregar esse Evangelho fruto de uma visão, porque ele não estava nos planos de Paulo estar ali em Filipos, mas ele ouviu num sonho alguém dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo foi sensível a direção do Espírito Santo de Deus, assim como nós também somos desafiados a ter essa sensibilidade, não apenas elaborarmos os nossos planos, os nossos projetos, mas sabermos que Deus não impede que possamos planejar, que possamos sonhar, mas nós temos que nos sujeitar plenamente à sua vontade. E foi isso que Paulo fez aqui, ele tendo esse discernimento, ele ali recebendo essa palavra do Senhor, ele foi até a Macedônia. E Filipos ficava exatamente nessa região da Macedônia, que hoje é a Grécia, né? E ali Paulo, então,
ele começa a poder levar o evangelho àqueles irmãos. Paulo, quando escreve a carta de Filipos, ele se encontra encarcerado em Roma. Mas nem por isso Paulo deixa de pregar o evangelho com alegria, com motivação. Na verdade, essa carta é uma carta da alegria. E alegria no Senhor é a nossa força. Então nós temos que, mesmo em tempos de adversidade, como esse que nós estamos vivendo, do coronavírus, toda essa dificuldade de isolamento que nós estamos passando, mas nós temos que entender que Deus tem os seus planos, e Deus sabe de todas as coisas, e em tudo nós devemos adorar o nome do Senhor, em tudo nós devemos bendizer o nome do Senhor, e nós temos que realmente vencer essas dificuldades, crendo nas promessas que Deus tem para a nossa vida. Então, eu quero começar aqui compartilhando com vocês, lembrando dessas duas realidades, Nessa carta, primeiro, importante, você tem que ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Você pode planejar a sua vida, você pode elaborar os seus projetos, como diz lá em Provérbios, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios, ela vem do Senhor. Então é importante que nós possamos nos sujeitar à direção de Deus na nossa vida. Em segundo lugar, nós temos que ter alegria no Senhor, porque a alegria no Senhor, ela independe das circunstâncias. Por isso que o apóstolo Paulo, diversas vezes nessa carta, ele vai exatamente nos exortar: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Não que nós estejamos satisfeitos com a situação, talvez que nós possamos estar, mas a nossa alegria, ela não está vinculada às circunstâncias. Nós nos alegramos em Deus, aquele que é poderoso, aquele que está acima de todas as coisas, aquele que é Senhor da história e que pode mudar qualquer circunstância adversa. Então a nossa alegria é em Deus, o Deus que pode todas as coisas, como ele vai expressar dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo tinha essa convicção que, mesmo estando preso, ele sabia que ele podia todas as coisas naquele que o fortalecia. E aí, amados irmãos, nós vemos aqui nesse texto que nós lemos alguns desafios, nós como igreja, como servos e servas do Senhor, quais são esses desafios que a palavra de Deus traz para nós, para que nós possamos viver a vida cristã segundo os propósitos do Senhor. O primeiro desafio, amados, que a palavra de Deus aqui nos coloca, é o desafio de nós entendermos a necessidade que nós temos de poder estar em contínuo crescimento na presença do nosso Deus. Nós precisamos realmente entender que é preciso que nós possamos avançar no crescimento espiritual diante do Senhor. É por isso que Paulo, no versículo 12, ele vai falar exatamente isso: desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Então nós precisamos desenvolver a nossa salvação. A nossa salvação, ela tem que ser trabalhada. Aqui é o mesmo que progredir, é o mesmo que aqui aperfeiçoar, avançar na vida cristã. Tem muitos crentes e tem muitas igrejas que elas estagnaram, elas na verdade pararam. Elas não se preocupam com crescimento. Mas nós temos que entender que nós precisamos avançar, porque é proibido ficar estacionado na vida cristã. Tem muitos cristãos que estacionaram, pararam de crescer. Mas nós não podemos, nós temos que avançar. E Paulo está dizendo aqui que nós temos que continuar avançando diante da presença de Deus. Quando Paulo escreve aos irmãos lá em Gálatas, ele fala assim: olha, vocês corriam muito bem, o que vos impediu de continuar correndo? O que vos impediu de continuar progredindo? E Deus nos desafia exatamente aqui a não pararmos, a não desanimarmos, mas nós temos que avançar, desenvolver a nossa salvação. Nós fomos salvos, não é simplesmente para ficarmos satisfeitos, sentados num banco da igreja. Não, nós somos salvos para que nós possamos desenvolver essa salvação, avançar no reino de Deus, como igreja, conquistando vidas para o Senhor, sendo testemunhas vivas no nosso trabalho, na escola, onde Deus nos colocar. Então nós temos que ter dentro de cada um de nós esse desejo intenso de nos aperfeiçoarmos, de nos aprimorarmos, ter sede, fome de Deus, de querer conhecer mais ao Senhor, de querer, na verdade, estar cada vez mais alinhado com a vontade de Deus, de descobrir aquilo que está no coração do Pai. Esse tem que ser o desejo do nosso coração, porque nós somos salvos para que nós possamos, na verdade, avançar diante da presença do nosso Deus. Por isso esse é o primeiro desafio
para que nós possamos viver uma vida cristã saudável, uma vida cristã que faça diferença nesse mundo que nós estamos vivendo. O segundo desafio que a palavra de Deus nos coloca aqui é que nós temos que viver debaixo de uma contínua dependência de Deus. Nós temos que viver debaixo de uma contínua dependência de Deus. Olha que coisa tremenda, amados. Que coisa tremenda. Aqui o texto vai dizer no versículo 13 que nós, na verdade, não podemos achar que por nós mesmos possamos fazer as coisas. O versículo 13 diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então é Deus que efetua em nós o querer e o realizar. Ou seja, Deus ele está trabalhando em cada um de nós. É Deus. É Deus que opera tanto o querer na nossa vida como o realizar. Tudo depende de Deus. Tudo Deus opera segundo a sua boa vontade. Então quem faz todas as coisas é o Senhor na nossa vida, é obra do Espírito de Deus na nossa vida. E nós temos que nos colocar diante desse Deus, na dependência desse Deus. Nós não podemos realizar nada sem a graça de Deus operando através do Espírito Santo na nossa vida. A nossa força, ela não faz nada se não for a bênção de Deus sobre nós. Nós não podemos andar na nossa própria força, porque é só Deus que pode agir em nós e pode manifestar a sua graça, o seu poder, a sua alegria no nosso coração. Então é Deus que manifesta o seu poder. E Paulo sabia disso, porque mesmo estando ali encarcerado, ele sabia que ele dependia de Deus e que Deus ele é aquele que está acima de todas as coisas. Ele disse aqui também nessa carta: olha, eu sei o que é ter fome, passar necessidade, ter fartura. Eu já experimentei de tudo, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Ele podia todas as coisas em Cristo que o fortalecia, porque, na verdade, tudo dependia de Deus. E nós temos que viver debaixo dessa dependência do Senhor. Nós temos que, na verdade, nos sujeitar ao Senhor, nos colocar diante da presença dEle, porque é Ele que vai fazer a obra. Nós nos apresentamos diante dEle, mas Ele é que vai efetuar o querer e o realizar na nossa vida. Então, meu querido, minha querida, esse é o segundo desafio da vida cristã, é viver debaixo da dependência de Deus, é se sujeitar aos propósitos do Senhor, é ter a segurança de que Deus está no controle de todas as coisas, Ele não perdeu o rumo da história da sua vida, da história da vida dessa igreja, Ele é aquele que é soberano sobre todas as coisas e por isso nós temos que depender dEle, esperar nele, porque Ele é aquele que faz todas as coisas. Dependa do Senhor, espere no Senhor, confie no Senhor, porque Ele é que vai efetuar na sua vida o querer e o realizar. E em terceiro lugar, amados, o terceiro desafio que a palavra de Deus nos coloca é o desafio de manifestarmos a alegria contínua de Cristo na nossa vida. Manifestar essa alegria contínua de Cristo na nossa vida. É de nós, na verdade, vivermos uma vida de uma dimensão de gratidão ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa, né? E aqui Paulo, no versículo 14, ele vai dizer exatamente isso. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida, corrupta, na qual resplandecerdes como luzeiros no mundo. Então Paulo está dizendo aqui que nós temos no versículo 14, fazer tudo sem murmuração nem contendas. Esse é o terceiro desafio para a vida cristã. Como é fácil nós vivermos debaixo da murmuração, das queixas, das reclamações. É muito fácil. E ele está dizendo aqui que nós não podemos cair nessa armadilha. Alguém já disse que a murmuração é o som do inferno. É isso mesmo, a murmuração é o som do inferno. Mas sabe qual é o som do céu? É a alegria, é a gratidão a Deus. Esse é o som do céu. E aqui Paulo está dizendo que nós temos que fazer tudo sem murmuração e sem contenda. Deus quer uma igreja unida, Deus quer um povo que realmente expresse gratidão.
E se nós queremos, na verdade, viver uma vida cristã saudável, uma vida cristã transformadora, uma vida cristã que possa fazer sentido, nós temos que, na verdade, viver na dimensão da alegria, da gratidão ao Senhor. E vocês estão lembrados que esse foi um dos pecados do povo de Israel lá no deserto. O povo de Israel, eles começaram a murmurar. E porque murmuraram, passaram 40 anos no deserto. Por causa da murmuração. Tem muitas pessoas que não conseguem sair de onde estão, porque elas vivem murmurando o tempo inteiro. São pessoas que andam em círculos, porque a murmuração, ela escraviza, a murmuração, ela oprime. Você já ficou perto de gente que gosta só de reclamar? Gente que só gosta de lamentar? Como você fica oprimido, não é? Mas fica perto de gente que é alegre, que é positivo, que é feliz. Certamente o seu semblante, ele é totalmente diferente. Porque a alegria, ela contagia, mas a murmuração também, ela traz também na vida das pessoas que estão ali ao redor do murmurador, né? Opressão, tristeza, medo, angústia. Então Paulo vai dizer aqui que nós temos que fazer todas as coisas sem murmuração. E olha que ele era alguém que estava preso, enclausurado, mas mesmo assim ele adorava o nome do Senhor. E foi aqui também em Filipos que Paulo e Silas estavam presos. E ali naquela prisão, à meia-noite, eles adoraram o nome do Senhor. Eles ali oraram ao Senhor. E Deus quebrou as cadeias, Deus quebrou os grilhões. Eles foram libertos ali. Olha que coisa tremenda. E quando nós também nos colocamos numa posição de louvor, de adoração, mesmo na luta, na batalha, Deus vai quebrando as correntes, Deus vai quebrando as cadeias, Deus vai trazendo paz, Deus vai trazendo esperança, Ele vai apontando o caminho que nós temos que seguir. Então nós não podemos aceitar que a murmuração, que as queixas, que as reclamações, elas possam dominar o nosso coração, elas possam dominar a nossa vida. Nós temos que fazer tudo sem murmuração. Devemos, na verdade, manifestar a alegria de Cristo no nosso coração. Por isso que essa é a carta da alegria. E Paulo vai dizer, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Precisamos, amados irmãos, vencer isso pelo poder do nome de Jesus. Porque a linguagem do cristão é uma linguagem de louvor, é uma linguagem de gratidão. E esse é o terceiro desafio da vida cristã. É a gente manifestar a alegria de Cristo no nosso coração, vencendo toda queixa, toda murmuração que possa trazer opressão sobre a nossa vida. E em quarto lugar, amados irmãos, o quarto desafio para que nós possamos viver uma vida cristã saudável e transformadora. A palavra de Deus fala aqui que nós temos que estar irradiando sempre a luz de Cristo. Nós temos que não permitir que essa luz se apague no nosso coração. O versículo 15, ele diz exatamente isso. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecerdes como luzeiros no mundo. Amados, nós estamos vivendo num tempo difícil. Num tempo de corrupção, como está aqui. Num tempo de perversão, como está aqui. Mas nós cristãos, nós temos que realmente irradiar essa luz de Cristo, porque o cristão, ele não pode ser omisso. Ele não é um alienado. Ele não é um alienígena. Ele não é um marginalizado. Ele não é aquele que fica, na verdade, ao redor. Mas é aquele que tem que permitir que a sua luz esteja no centro para brilhar, como disse Jesus. Não se esconde uma candeia. Não podemos esconder a luz, mas temos que deixá-la brilhar nesse mundo que nós estamos vivendo, porque o cristão, ele é o luzeiro, ele é um farol a brilhar, e é isso que Paulo está dizendo aqui. O desafio que nós temos hoje é de fazer com que a nossa luz brilhe como um farol, nesse mundo que está perdido, nesse mundo que está sem rumo, nesse mundo que está sem direção. Deus quer te levantar com poder e graça, levantar você na sua casa, levantar você no trabalho, na escola, onde você estiver. Ele quer que você possa brilhar. Ele quer que você possa sinalizar o seu amor, no meio sim dessa geração corrupta e pervertida.
Deus, Ele quer que nós possamos ser essa luz nessa hora crítica, nessa hora difícil que nós estamos vivendo, em que a sociedade, ela caminha a passos largos para a perdição, com tantos valores que estão sendo mudados. Há uma inversão de valores muito grande na nossa sociedade. Mas nós temos que reafirmar a nossa luz. A nossa luz precisa, de fato, brilhar. Nós temos que ser esse instrumento abençoador na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Esse é o desafio da vida cristã. Esse é o quarto desafio que Paulo coloca aqui. Para que nós possamos viver uma vida cristã saudável e transformadora, nós precisamos permitir que a nossa luz não se apague, mas que nós possamos irradiar sempre essa luz onde o Senhor de fato nos colocar. Queridos, que maravilha esse texto da palavra de Deus. Como é que nós podemos realmente viver a vida cristã de forma saudável e transformadora? 4 desafios para nós nessa noite. Primeiro, nós temos que entender que precisamos estar em processo contínuo de crescimento. Nós temos que desenvolver a nossa salvação com temor e com tremor diante de Deus. Não fique parado na vida cristã, não fique estagnado, procure crescer. Tenha fome e sede de Deus, queira mais de Deus, busque mais a Deus na sua vida. Segundo, você tem que ter uma contínua dependência de Deus. Para você viver uma vida cristã saudável e transformadora, esse é o segundo desafio para você, para que você possa viver em contínua dependência diante de Deus, porque é Deus que efetua na sua vida o querer e o realizar. É obra do Senhor, não é obra nossa. Nós temos que realmente confiar e descansar diante da presença de Deus e saber que Ele não perdeu o rumo da nossa história. Dependa de Deus em tudo. O terceiro desafio para essa vida cristã saudável e transformadora é que nós temos que manifestar sempre a alegria de Cristo em nós. Nós não devemos permitir que a murmuração, que as queixas, nós não podemos permitir que esse sentimento possa nos amarrar, possa impedir que nós possamos viver a alegria, a gratidão do Senhor na nossa vida. Não aceite a murmuração. Rejeite em nome de Jesus, porque Paulo está dizendo claramente que nós temos que fazer tudo sem murmuração. E lembre também do quarto desafio, que nós temos que irradiar sempre a luz de Cristo. Não permita que a luz do Senhor ela se apague na sua vida. Mas procure ser um cristão que brilhe a luz do Senhor. Um cristão que manifeste a graça de Deus. Um cristão que manifeste o amor de Deus no seu coração. Um cristão que possa permitir que a luz do Senhor ela continue brilhando sobre a sua vida. Nós vamos orar e nós vamos pedir que seja assim. Que Deus possa te sustentar, que Deus possa te abençoar e que nós possamos viver essa vida cristã de forma saudável e transformadora, de tal modo que as pessoas possam ver em nós Jesus Cristo e possam ter o prazer de andar na sua presença. Vamos orar, curva a sua fronte, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, te agradecemos pela tua palavra, que é viva, que é poderosa, que é eficaz. Essa palavra, Deus, tremenda, que nos faz, ó Deus, entender que a vida cristã, ela tem muitos desafios, ó Pai, e que, ó Deus, nós podemos viver uma vida cristã saudável, transformadora, uma vida cristã que faça diferença. Por isso nós clamamos a Ti, Senhor, põe em nós, ó Deus amado, o desejo intenso de poder desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, que nós possamos ter fome e sede de Ti, que nós possamos, ó Deus, anelar mais pela Tua presença, de estarmos alinhados sempre com a Tua vontade. Ah, Pai querido, em nome de Jesus, que nós possamos depender em tudo do Senhor, que a nossa vida esteja, Deus, voltada somente para Ti, porque o Senhor é aquele que efetua em nós o querer e o realizar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, quebre na nossa vida, se houver toda murmuração, ó Pai, toda queixa, Deus, em nome de Jesus, que saia da nossa vida, mas, ó Deus, que tudo que fizermos seja feito sem murmuração, mas seja feito com alegria, com gratidão ao Senhor, e assim, ó Deus, que a nossa luz possa brilhar, possa, Deus amado, realmente manifestar, ó Deus amado, graça diante das pessoas com as quais nós convivemos, que seja assim, para que o Teu nome seja exaltado e seja glorificado, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos por essa palavra, Pai. Ó Deus, continue operando na vida de cada um de nós. Nós oramos gratos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém
e amém. Aleluia, meu amado irmão, minha amada irmã, quero mais uma vez agradecer o convite que nos foi feito pela vida da pastora Deise, que Deus esteja abençoando aí todos esses irmãos queridos aí em Parada de Taipa, um grande abraço nosso e da nossa igreja aqui, também do Butantã, né? Que Deus continue fortalecendo vocês, abençoando ricamente as suas vidas. Nós louvamos a Deus, né? Pela alegria de poder compartilhar essa palavra ao seu coração. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, amados irmãos e irmãs. É muito bom poder ouvir a palavra do Senhor através dos seus servos e de suas servas, né? A mensagem que, através da vida do pastor Jonas, nos foi enviada pelo nosso Deus nessa noite. Uma palavra abençoada, uma palavra que venha nos trazer alguns esclarecimentos, uma palavra de reflexão, né? Através da vida do apóstolo Paulo, aquela carta na igreja de Filipos, né? Uma carta que ele escreveu quando ele estava preso, né? Encarcerado. E essa carta, e através da vida do pastor Jonas e através da palavra do nosso Deus, ela vem nos trazer algumas coisas bem importantes, né? Nós percebemos que num primeiro momento que nós precisamos estar alinhados, o desejo do nosso coração tem que estar alinhado com os desejos do coração do nosso Deus para a nossa vida e para a vida da nossa igreja. Nós precisamos ter sede de Deus, né? Precisamos comer da sua palavra, entender o seu recado a cada dia. Quando nós lemos a sua palavra, quando nós oramos, nós precisamos entender o seu recado para a nossa vida. Em segundo lugar, nós precisamos depender de Deus, a nossa dependência de Deus, nos sujeitarmos a Deus, né? Para que Ele possa realizar as coisas e os propósitos que Ele tem para a nossa vida e para a nossa caminhada. Em terceiro lugar, que a alegria contínua de Cristo faça parte da nossa vida, né? Que nós sejamos gratos, que nós adoremos ao nosso Deus independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. Isso nós podemos falar, né? Com propriedade nesse momento que estamos vivendo. Que nós façamos tudo sem murmuração, né? Isso foi uma coisa que ele falou também, bem importante para nós. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Em quarto lugar, que nós possamos sempre irradiar a luz de Cristo, no versículo 15, né? Do texto em referência que fala para nós. E a igreja também, amados irmãos, não pode estar omissa, né? Não pode estar alienada. E isso é muito importante. Que nós possamos prosseguir. E nós agradecemos a Deus pela vida do pastor Jonas também, o SD do nosso distrito. Foi um prazer recebê-lo aqui em nossa igreja virtual. E que Deus possa derramar bênção sem fim sobre sua vida, seu ministério. Leve também o nosso abraço à igreja no Butantã. E que nós possamos prosseguir sempre juntos aí na caminhada, em nome de Jesus. Nós também estaremos orando, amados irmãos. Agradeço a Deus pela sua vida, a vida da sua família. E eu não canso de falar que tem nos acompanhado, que tem nos abençoado, mesmo nesses momentos difíceis que estamos vivendo. Temos sentido a presença de Deus em nossos cultos, através da sua vida, nos seus recados lá no grupo da igreja, né? Deus tem nos abençoado grandemente. E através das ações que nós temos realizado também. Ações de solidariedade, né, na vida daquelas pessoas que tanto precisam de Deus, do nosso abraço e da provisão também, né, de cada dia. Vamos orar, amados irmãos. Vamos colocar diante de Deus toda a nossa preocupação, a nossa ansiedade, porque com certeza o Senhor vai tirar essa ansiedade do nosso coração. Santo eterno Deus, amado Pai, querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por este culto que pudemos compartilhar aqui nesses momentos tão importantes e significativos na vida da tua igreja, Senhor. Estamos juntos em nossas casas, Senhor, podemos nos alegrar com a presença de nossos familiares, aquelas pessoas que estão no nosso convívio. Nós te agradecemos, Senhor, pelas tuas misericórdias que têm sido derramadas a cada dia sobre nós, sobre a vida da nossa família, da nossa igreja. Gratos somos, Senhor, por tudo que
temos realizado sem a sua presença, sem a sua, ó Pai, soberania sobre nós, nós não conseguiremos realizar essas coisas, Pai. Muito obrigada pelo teu cuidado, pelo teu amor que é derramado sobre nós a cada dia. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida da tua igreja, nós te agradecemos, Senhor, por cada vida em especial, pelas vidas das famílias, Senhor, unidas em suas casas, representadas como igreja do Senhor, que nós possamos ser verdadeiramente esta igreja, Senhor, que não é omissa, que não está escondida, mas ela é uma luz que brilha no meio da escuridão, no mundo em que nós vivemos, em uma sociedade, Senhor, corrupta, uma sociedade omissa, uma sociedade que individualista, Pai, mas nós como igreja não podemos ser da mesma forma. Queremos, Senhor, resplandecer a luz, Senhor, a luz de Cristo no meio em que nós vivemos, porque nós somos sal da terra e luz do mundo, Pai. Nós te glorificamos mais uma vez, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Te pedimos que o Senhor também derrame a sua cura, Senhor, unção de cura na vida de tantas e tantas pessoas acometidas por esse vírus, Pai, em nome de Jesus. Pai, coloca os teus anjos também ao redor das nossas casas, nossas famílias, quando saímos para trabalhar, Senhor, as pessoas que precisam sair para trabalhar, aquelas pessoas, Pai, que pegam condução, que saem com seus carros, que o Senhor esteja colocando os seus anjos, traz provisão, Pai, a provisão de cada dia, enche os celeiros dos teus filhos e filhas, Pai, e também, Pai, traz provisão espiritual para a nossa vida, fortalece a nossa fé a cada dia, Senhor, e de todas as famílias, Senhor, da tua igreja e daquelas pessoas que estão juntamente conosco neste culto. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso e te agradecemos. Amém. Amém, amados irmãos, e que a bênção do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, e que a bênção do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o nosso Consolador e Espírito Santo esteja contigo hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe, amados irmãos, que você tenha uma ótima semana. Estaremos juntas durante a semana, trazendo sempre uma palavra de esperança, de conforto. Sinta-se abraçado pelo Espírito Santo de Deus e por nós também. Um beijo grande. Fica na paz do Senhor. Amém.